Bom dia, seu Júlio, dona Sandra, Silene. Nós hoje vamos ter que conduzir nós mesmos, porque o seu Marinho e a dona Silene estão ocupados lá com algum compromisso. Eles só abriram a sala para nós. Aí a gente vai ter que se unir e estudar junto agora. Então, eu gostaria de ver se a Eliane fez a oração. Então, eu vou pedir para a Maristela ler o 228 para nós lermos um número e comentarmos, né? Todas as imperfeições morais são outro tanto de portas abertas que dão acesso aos maus espíritos, mas a que exploram com maior habilidade é o orgulho, porque é a que menos se confessa a si mesmo. O orgulho perdeu a numerosos médiuns dotados das mais belas faculdades, e que sem isso teriam podido ser sujeitos notáveis e muito úteis, ao passo que, transformados em presa de espíritos mentirosos, suas faculdades foram primeiro pervertidas, depois aniquiladas, e mais de um se viu humilhado pelas mais amargas decepções. O orgulho se traduz nos médiuns por sinais inequívocos sobre os quais é tanto mais necessário chamar a atenção, porque é um dos caprichos que mais devem inspirar desconfiança sobre a veracidade de suas comunicações. Primeiro, é uma confiança cega na superioridade dessas mesmas comunicações e na infalibilidade dos espíritos que lhes dão. Daí um certo desdém por tudo o que não vem deles, porque se creem o privilégio da verdade. O prestígio dos grandes nomes com os quais os espíritos se adornam, que são tidos como protetores, ofusca-lhes, e como seu amor próprio sofreria em confessar que são vítimas, recusam toda espécie de conselhos. Evitam-os mesmo, em se afastando dos seus amigos e de quem poderia lhes abrir os olhos. Se têm a condescendência de escutá-los, não levam em nenhuma conta seus avisos, porque duvidar da superioridade de seu espírito é quase uma profanação. Melindram-se com a menor contradição, com uma simples observação crítica, e algumas vezes chegam até a odiar as próprias pessoas que lhes fizeram favores. Graças a esse isolamento provocado pelos espíritos que não querem ter contraditores, estes estão em condições favoráveis para entretê-los em suas ilusões, e desse modo os fazem, facilmente, tomar os maiores absurdos por coisas sublimes. Assim, confiança absoluta na superioridade do que obtém, desprezo daquilo que não vem deles, importância irrefletida atribuída aos grandes nomes, recusa de conselhos, tomar a mal toda crítica, distanciamento daqueles que podem dar avisos desinteressados, crença na sua habilidade, malgrado sua falta de experiência. Tais são os caracteres dos médiuns orgulhosos. É preciso convir também que o orgulho frequentemente é estimulado no médium por aqueles que o cercam. Se tem faculdades um pouco transcendentais, é procurado e louvado. Cresce indispensável e logo toma ares de suficiência e de desdém, quando presta seu concurso. Mais de uma vez, nos lamentamos pelos elogios que demos a certos médiuns, com o objetivo de encorajá-los. Temos comentário, alguém tem alguma observação ou ponto que chamou mais atenção, gostaria de comentar? Eu acho que é bem desafiador esse item, né? Agora eu troquei, eu não falo mais que é difícil, nem que é exigente, agora eu falo que é desafiador, porque realmente, é bem como ele diz ali, né? Eu acho que uma das chagas mais exigentes realmente para todos os seres humanos, eu acredito, né? Para todos, eu acho, todos nós, assim, mas quem já se vê com uma mediunidade mais aguçada, ou já começa a perceber que sente alguma coisa diferente, né, seja intuitivo, seja o que for, assim, ou que trabalha mesmo na espiritualidade, eu acho que realmente o orgulho, ele é
um dos mais exigentes para a gente, assim, porque ele é desafiador mesmo para reconhecer, assumir e perceber, né? Porque eu acho que ele é muito sutil, né? E eu acho que quanto mais tu estuda, mais tu assume trabalho na doutrina, na comunidade, enfim, onde tu estiver fazendo o teu trabalho com amor, com dedicação, mais desafios surgem, né? Então eu acho que a gente é desafiado assim diariamente em relação ao orgulho. Eu acho que esse item ele é bem claro sobre isso, né? E o quanto pode ser danoso para a gente também, né? Silene, tem alguma observação para nós? Olha, acho que o orgulho é a pior doença que tem para o médium, né? Que o médium deve ser humilde. Esse negócio de se achar que é o melhor médico, a pessoa que sabe tudo, não, a gente está aqui sempre para aprender. E o orgulho, eu acho que assim já é até um começo de uma obsessão, porque o médico é consciente, acho que nunca pode se orgulhar das suas faculdades, daquilo que tem, que Deus deu, né? E ser humilde sempre. Esse tem que ser sempre humilde, né? Nunca ter orgulho daquilo que é ou daquilo que sabe. A gente nunca sabe tudo, né? Está sempre aprendendo. Aqui nós estamos falando da mediunidade, né? Mas isso, como todos aqui que trabalham com pessoas e pessoas, serve também para o dia a dia, no trabalho, na empresa sempre tem alguém, né? Qualquer profissão, um engenheiro, se começar sempre com orgulho, vai construir prédios que caem, né? Um exemplo, né? Um mecânico, qualquer profissão. Mas, claro, na mediunidade, muito mais ainda, né? É, bem lembrado. Como é que é o seu nome ali? Marido da Eliane? É o Márcio. É o Márcio. Márcio. Até em outras atividades da Casa Espírita, né? Porque a gente tem vários trabalhos da casa. E a gente não pode se achar porque é trabalhador da casa que é um pouco melhor do que os outros. Muito pelo contrário, né? Muitas vezes a gente é o que mais recebe porque tem que estar trabalhando e se preparando para aquela tarefa, né? E ali tem uma parte que fala assim, que às vezes os que estão ao redor que dão aquele crédito e fazem aquela pessoa adquirir orgulho, né? Ficam dando, sempre fazendo homenagens, fazendo alguma coisa em relação àquele trabalho que a pessoa faz, elogiando demais, e aí a pessoa vai se achando cada vez mais orgulhosa. Às vezes a gente tem que cuidar disso também, né? Porque nós somos trabalhadores, ainda mais quem está nesse setor da mediunidade, a gente está ali à disposição, né, humildemente, pedindo ajuda do plano espiritual para a gente poder trabalhar e servir, e a gente tem que dar graças a Deus de poder estar aprendendo mais essa questão espiritual. Não sei se mais alguém quer falar. Eu vejo que é uma linha bem tênue, né, gente? Porque muitas vezes eu me questionei, sabe? Porque a dificuldade também em a gente conseguir entender quando é orgulho ou quando também a gente tem a necessidade do amor próprio, né? Eu li uma frase um tempo atrás que ela me auxiliou muito a entender algumas coisas, e é uma frase bem simples, porque ela diz assim: humildade não é pensar menos de você, humildade é pensar menos em você. Porque às vezes o orgulho pode ser disfarçado por humildade também. Então por isso que eu acho que é uma linha muito tênue, assim, porque a gente precisa ter amor próprio, a gente precisa se empoderar, sim, não digo como médium, eu digo como ser humano, sabe, das nossas capacidades, daquilo que a gente já conquistou. Eu lembro que quando eu iniciei na doutrina, eu sempre me questionava, quando falava tanto, e o livro fala dos seres imperfeitos, né, e eu ficava pensando assim, gente, mas eu não consigo entender, porque ao mesmo tempo a gente estuda e fala em tantos lugares que a gente é centelha divina, que a gente é filho de Deus, que a gente é Deus, e por que ao mesmo tempo diz que a gente é imperfeito, sabe? Eu demorei um pouco para compreender um pouco isso, porque
eu sempre tive que me dedicar muito para ter esse amor por mim, assim, para chegar naquele amor genuíno, né, pela gente, porque eu fui aprendendo na caminhada que se a gente não tiver amor genuíno, incondicional pela gente, a gente não consegue doar por outro também de forma incondicional. Então, eu acho que o orgulho vem justamente a descobrir essa linha de equilíbrio, né? Não é nem de mais, nem de menos, é como o Haroldo Dutra Dias fala, né, que nem a frequência do rádio, tu tem que sintonizar no certo, porque o que mais eu já vi, assim, é humildade, é orgulho disfarçado de humildade, e na verdade a humildade é sim, é pedir ajuda, é reconhecer os erros, mas é sempre estar buscando se melhorar naquilo, né, e entender que a gente está eternamente em aprendizado aqui, que a gente está nesse mundo, mas às vezes a gente entende na teoria, a gente entende no estudo, mas na prática, no primeiro alfinetado, na primeira, a gente sente o orgulho. E eu entendi também, né, posso estar errada, mas isso foi uma experiência minha, que na realidade a gente só vai evoluir, melhorar em relação a essa emoção, assim, quando a gente reconhece ela na gente, sabe? Então, às vezes é ruim, porque às vezes tu tem uma atitude, eu mesmo já fiz muitas vezes, assim, de ter umas atitudes ou me sentir ferida no meu orgulho. Muitas vezes eu me senti ferida no meu orgulho, mas logo depois eu pensei, nossa, isso foi orgulho. Isso é orgulho que eu estou sentindo. Então, assim, bom, reconhece, é orgulho, tudo bem, vamos equilibrar. É orgulho, mas eu não vou tomar uma atitude com ele. Eu não vou devolver, eu não vou agredir, porque eu reconheci ele. Então, é acolher também essa emoção, esse sentimento com amorosidade pela gente, daí sim é reconhecer a nossa imperfeição. É isso que eu venho aprendendo, na verdade, né? Tu tem razão. A gente tem que se valorizar, mas não podemos se achar melhor, né, que os demais. Valorizar todos somos centelhas divinas. Não só porque a gente é um trabalhador, é o que faz parte, é o que está no grupo mediúnico, é melhor do que os outros que às vezes nem têm o conhecimento da mediunidade. Muitas vezes, aquelas pessoas que não seguem na casa espírita, que não têm conhecimento, têm um coração muito maior que da gente que está ali trabalhando, né? Então a gente tem que se valorizar, assim, não se menosprezar, mas também é nesse equilíbrio que tu falaste, Maricela. A gente se manter o valor do próximo e o nosso. E é bem difícil mesmo, porque eu já trabalho desde a minha adolescência na casa espírita, eu participei de criança na evangelização, e tem momentos, assim, que as interrelações sociais são difíceis, né? Quando você tem que tomar algumas as rédeas de alguma atitude na casa, muitas vezes vem de encontro a tua ideia, a tua opinião, dá conflitos. Aí a gente se magoa, então a gente tem que baixar aquele orgulho, ver por que aconteceu tal coisa e ver o que a gente pode melhorar naquilo. Aí que entra nosso ensinamento de Jesus da outra face, né? Se a gente tem a razão, vamos ver por que houve aquele conflito, e se não, vamos tentar nos aproximar daquele outro que não deu certo, aquele relacionamento, para não haver mais problemas em relação àquele atrito. Não sei se vocês estão me entendendo. Podemos seguir? Vamos comentar um pouquinho mais, se me permite. Uhum. Nós estamos aqui tratando da influência moral do médium nas questões que dizem respeito como o médium pode influenciar nas comunicações. E nesse item 228, ele aborda justamente a questão de o orgulho prejudicar de uma forma expressiva a comunicação. E como é que isso acontece? Primeiro, o espírito embusteiro se vale de um nome que não é seu, porque ele sonda, né? Como é que nós nos aproximamos dos espíritos que se comunicam? Por questão vibracional, de sintonia. E aí ele vai perceber as nossas deficiências, e uma que quase todos, se não todos nós temos, é o orgulho. Até a Maristela disse, acho que foi a Maristela que falou, né, disfarçado de humildade. Quantas pessoas, às vezes,
se vangloriam de ser humildes, na verdade, elas são orgulhosas e querem ser humildes. E alguns dizem até que se orgulham de ser humildes. Mas daí aqui nós temos, a Sirlene disse que o orgulho pode ser o começo de uma obsessão. E, de fato, ele é um gatilho bem utilizado pelos espíritos, que é a obsessão bem perigosa, que é a fascinação. E esse texto aborda, né, que o espírito induz, nesse caso, quando nós estamos falando do médium, a acreditar que ele está com a razão absoluta e que todas as demais pessoas que estão ao seu redor, na verdade, apenas querem combater aquilo que ele está dizendo e que são mentirosos. E ela procura se afastar daqueles que querem lhe abrir os olhos. E assim procedendo, ela abre um campo muito fácil de acesso desses espíritos, de dominação total da pessoa. Ela dificilmente vai sair desse estado por conta própria. Ela precisa de auxílio das pessoas próximas, principalmente os parentes, nesse caso, para que auxiliem. Como? Através da fluidoterapia, do evangelho no lar, das preces, e sempre procurar fazer a pessoa voltar à razão. É difícil, mas não é impossível. E é um meio, porque ela por si só não vai sair, porque ela já está hipnotizada por essa questão do orgulho. Mas daí, como é que a pessoa faz para saber que está ou não envolvida nesse drama do orgulho? Fazendo uma análise. Santo Agostinho recomenda em um livro dos Espíritos a fazer uma análise diária, que foi, segundo ele, o que ele fez até conquistar o padrão que ele atingira à época em que foi publicado o Livro dos Espíritos. De um espírito melhor, equilibrado e com a consciência relativamente em paz. Como é que se faz isso? Diariamente a pessoa passa em revista o que fez. E quando é questão do orgulho, se a ação da pessoa não estava envolvida nesse aspecto, se ela realmente foi humilde ou não diante de um desafio, como disse a Maristela, né, que são desafios, são estímulos para nós, ou se reagiu. A Cironi falou que nesses casos devemos dar outra face, mas o que é dar outra face? Eu recebo uma bofetada no lado direito, dou esquerdo para ser batido? Não é esse o sentido. Por exemplo, se eu recebo a violência, mostrar a face da paz. Eu não reagir no mesmo patamar. Claro que eu vou ter que me defender. Se eu não me defender, os maus vão tomar conta. E não vai haver como mudar a situação. Tem que haver uma resistência, mas dentro daquele padrão de não violência gratuita, de não procurar fazer justiça com as próprias mãos. Porque se uma pessoa, por exemplo, for acusada de uma forma delituosa, como uma calúnia, ela vai ter que procurar os meios legais, que é a justiça, para se defender. Ah, mas eu sou pacífico, eu vou oferecer outra face. Aí você vai ser destruído. Então, o Evangelho nos orienta a oferecer a face da paz, da não violência. E foi falado aqui em amar os inimigos. O que é amar os inimigos? O próprio Evangelho segundo o Espiritismo nos diz que amar os inimigos não é dar no coração o mesmo sentimento que se dá a um amigo. Na verdade, não querer o mal dele, não se regozijar com os males que ele vem a sofrer. Ou seja, não procurar vingança e não dizer assim, eu não me vingo, mas Deus vai fazer justiça. Em outras palavras, tu está atribuindo a Deus a função de vingança, mas Deus não procura fazer isso. Ele sempre dá ao equivocado a oportunidade de se arrepender e de expiar e reparar os erros. São fases que a pessoa tem que passar e processar para atingir a paz de consciência. Não necessariamente com a pessoa que sofreu a consequência, por exemplo, se alguém matou alguém, vai ter que morrer também para pagar pelo seu erro? Não necessariamente, ele pode mudar e fazer o bem. Pedro disse que uma boa ação cobre a multidão de pecados. O que ele quis dizer com isso? Quando nós fazemos o bem
desinteressadamente, por amor, nós mudamos o padrão vibracional. Eu me sinto muito bem quando eu faço alguma coisa boa para alguém, ou para uma comunidade, ou para um grupo de pessoas, no meu trabalho, em qualquer lugar. E nós temos N oportunidades, e às vezes deixamos de fazer. Eu vou dar um exemplo no trânsito. A pessoa está rodando e numa rodovia, e aí percebe que uma carreta perdeu parte, ou se não todo o sistema de freio, numa ladeira, e ficou aquelas peças de metais espalhadas pela rodovia, e os carros vêm, quando percebem, desviam. O que a pessoa pode fazer? Olhar, desviar, ir embora, escapar do perigo? Tem duas alternativas. Ou ela liga para a polícia rodoviária e, se ela tiver condições, estaciona e remove o obstáculo. Porque o Evangelho nos diz também que seremos responsáveis não apenas por não fazer por fazer o mal, mas pelo bem que deixarmos de fazer. Porque eu vi o perigo, mas o trânsito é sempre agitado. Às vezes pode vir um carro na frente e desviar, o de trás não ver e sofrer um acidente. E quando a pessoa faz isso, ela sente-se bem. E ela passa a sentir no seu íntimo uma energia tão boa que aos poucos vai debelar aquela energia que acumulou pela consciência culpada. Então, mesmo alguém que cometa os maiores delitos, fazendo bem, ele pode reparar o seu erro, não necessitando passar pela expiação da lei de causa e efeito ou lei de talião. O Márcio falou que o orgulho está presente em qualquer atividade. De fato, é o que está mais presente na nossa sociedade, é o orgulho. As pessoas fazem qualquer coisinha e se envaidecem por aquilo e já se acham o máximo. E alguns recebem um cargo em qualquer setor e extrapolam. Eu me lembro de acho que tinha uma série na Globo, faz muito tempo, era com a Regina Duarte até, que falava sobre pequenas autoridades. Uma pessoa recebeu um cargo de porteiro. O porteiro é uma autoridade. Ela dá acesso ou não às pessoas ao recinto em que ele está cuidando. Mas tudo tem o seu limite, e naquele episódio o porteiro extrapolou. E assim acontece em todos os cargos. Uma pessoa que é policial civil, policial militar, que é um político num cargo qualquer, que é um professor, que é um médico, qualquer um, ele pode exacerbar no poder que tem em razão do cargo. E isso é sinônimo de orgulho. A Silonia abordou as questões que está no texto, inclusive, dos elogios, né? E os espíritas levamos isso ao extremo de nem sequer aplaudirmos os palestrantes quando fazem palestras, baseado nesse texto aqui que nós estamos estudando hoje, que é o orgulho. Poderemos estar estimulando o orgulho do palestrante. Só que é uma prática que eu questiono, porque às vezes a gente vê palestrantes que as pessoas temos com maior importância no movimento, e aí ninguém deixa de aplaudir, e aplaude veementemente. Isso acontece em todos os congressos, todos os palestrantes são aplaudidos. Estaremos nós nesse ato estimulando o orgulho deles? Isso é uma coisa para nós revermos nas nossas decisões, né? Quais as fontes e se tem fundamento. Porque o que Kardec diz aqui no texto? Deixa eu ver se eu acho aqui. Nós estamos no 228, né? Eu estava com ele à mão, é que eu deixei aqui do lado. Bom, ele fala que muitas vezes deploramos, ver se eu falo de memória aqui, ter elogiado com o fim de estimular, porque o elogio, quando bem recebido, é um estímulo, e a pessoa tem que estar consciente disso. Ela não pode receber o elogio como um estímulo a não agir mais, mas agir melhor. Desculpa, mas é o último parágrafo ali do 228. Eu estava com esse parado. Mais de uma vez, tivemos motivo de deplorar elogios que dispensamos a alguns médios, com o intuito de os animar. Então, na verdade, nós podemos elogiar, mas as pessoas que recebem o elogio,
estão preparadas para recebê-lo? E por isso que uma casa séria não dá a palavra a um palestrante que não tenha conhecimento basilar da doutrina. E isso implica conhecer as obras básicas. E quem estudou o mínimo possível vai ter ciência de que o elogio não é para desmotivar o empenho no melhor trabalho. Eu entendo que o elogio, quando dado a uma pessoa, traz a ela uma maior responsabilidade de manter, no mínimo, aquele patamar que foi a causa do elogio. Porque ela pode, se ela for uma pessoa consciente, decepcionar aquele que a elogiou, que foi o caso de Allan Kardec. Ó. Muitas vezes lamentamos, deploramos elogios que dispensamos. Se eu recebo um elogio, eu me sinto mais compromissado, mais comprometido, e vejo o quanto nós precisamos nos manter firmes no aprendizado e no exercício dessa faculdade de superar o orgulho e de sermos capazes de continuarmos merecedores de tais elogios. Não que eu trabalhe para receber elogio, mas quando eu estou fazendo bem e alguém reconhece, é sinal que algum fruto positivo está dando. Então, se a minha missão é difundir, no caso do palestrante, né, o Evangelho de Jesus, eu sou um ceareiro, e quem me observa acima de tudo é Jesus. E isso não é uma coisa tão simples de fazer. Aquele que assume uma tarefa dessa tem que buscar a excelência no compromisso do seu dever. Então, essas questões são muito importantes que nós pensemos. Eu vi que tem mais aqui ainda que foi anotado. Eu acho que está tudo aqui. A Maristela fala assim, ó, que muitos dizem, e na verdade, citam Jesus, né? Mas Jesus não disse isso, ele citou um salmo lá, né? Não está escrito na vossa lei, sois deuses? Ele não disse que nós somos deuses. Mas, claro, ele se referia a um salmo que falava naqueles que julgavam no Sinédrio, que se julgavam deuses. E está escrito na lei judaica, vós sois deuses. Mas não é o povo inteiro, era aqueles que julgavam lá. Ele apenas se defendia porque queriam apredejá-lo, porque ele se dizia filho de Deus, e trouxe isso para uma defesa. Mas, queiramos ou não, nós somos todos filhos de Deus. E, de certa forma, somos deuses com D minúsculo, com potencialidades que desconhecemos. Eu sempre digo, eu me dei conta há pouco tempo, que nós passamos a vida inteira dando muita força para as nossas imperfeições. O que são imperfeições? Imperfeições são virtudes não desenvolvidas e que aparecem de forma imperfeita, mas elas estão lá latentes. E nós somos projetos divinos. Quem projetou? A inteligência suprema. A inteligência suprema não pode se enganar. Então, somos projetos divinos fadados à perfeição relativa. Mas não somos criados já com essa perfeição, porque é nos dado o livre-arbítrio e nós vamos passar por um processo de evolução. Então, a imperfeição é relativa a este processo. Nós estamos no começo dessa fase evolutiva. Gradativamente, nós seremos melhores. E, a propósito, Santo Agostinho diz que aquele que fizesse aquilo que lhe sugere, uma reflexão diária, fazendo como o comerciante que ao fim do dia faz o levantamento dos seus lucros, nós perceberíamos que as nossas, em outras palavras, virtudes, são maiores que os nossos defeitos. Porque isso para aquele que está fazendo esse processo. Não é a primeira vez que eu vou fazer essa análise que eu vou dizer, não, as minhas vitórias são maiores que as minhas derrotas. Não, é aquele que se esforça, que está fazendo esse trabalho. Isso nós vamos abordar essa questão segunda-feira, quando nós vamos falar sobre harmonizando o espírito, né? Que é o tema da segunda-feira. Vamos fazer essa ligeira abordagem, porque esse tópico do Livro dos Espíritos é bastante grande. Então, a gente vai pegar só o começo e essa parte para frisar. Porque nós temos a tendência
a nos acharmos extremamente imperfeitos, imerecedores das bênçãos de Deus, uns seres desgraçados, em outra palavra, e que dificilmente evoluiremos com uma certa facilidade, mas com muito sofrimento. Não é isso que Deus pretende para nós. Nesse momento, nós estamos no mundo de provas e expiações, porque nos equivocamos no passado. Mas a Terra, além de provas e expiações, é uma escola abençoada, um hospital que nos cura as doenças da alma e uma oficina de trabalho que nos oportuniza repararmos os erros do passado. E nós temos N possibilidades de fazer o bem. Mas fazer o bem não por obrigação, não pelo simples objetivo de alcançar esse patamar evolutivo, mas pelo prazer de fazer o bem. No começo, a pessoa vai ter certa resistência, porque ela vai olhar, o mundo oferece uma infinidade de possibilidades de diversão, e as pessoas entendem que a diversão traz alegria e felicidade. Pode trazer alegria, mas felicidade não é isso. Felicidade é uma coisa mais permanente. E embora o mundo seja de provas e expiações, nós podemos gozar de relativa felicidade, fazendo o bem. Como eu disse no começo, vamos ter que forçar pela disciplina, mas quando nós começarmos a sentir prazer no bem agir, então este bem já vai estar começando a ser introjetado no nosso modo de vida. Aquilo vai ser natural, não preciso fazer esforço. Sempre que houver oportunidade, eu farei o bem, mas com sabedoria. Jesus disse: sede prudentes como as serpentes e manso como as pombas. Então, nós temos que utilizar os critérios, que nós vamos ver mais adiante, inclusive, quanto à análise dessa questão da mediunidade. Vamos seguir, então, podemos seguir para a Dona Eliane, ler o 229, daí depois nós comentamos, hein? Tá. Em comparação com a descrição acima, vejamos as características do médium verdadeiramente bom, aquele no qual se pode realmente confiar. Antes de tudo, o médium deve ter uma grande facilidade para executar a escrita, permitindo que os espíritos se comuniquem livremente e sem... Desculpa, Eliane, não sei se só eu que estou... Vocês estão junto com a Eliane, é o 229, né, Eliane? Tá certo? Tá, desculpa, então, eu que não estou... O meu tá diferente. O livro dela deve ser um pouco diferente, Silone. Ah, tá bom. Obrigada. Uhum. Depois disso, o que mais importa considerar é a natureza dos espíritos que habitualmente o assistem. Para isso, devemos nos ater não aos nomes dados pelos espíritos, mas à sua linguagem. O médium jamais deve esquecer que a simpatia que ele desfruta junto aos bons espíritos está na razão direta dos esforços que ele faz para afastar os maus. Convencido de que a sua faculdade é um dom que apenas lhe foi concedido para fazer o bem, não procura de nenhum modo aproveitar-se dela, e nem atribuir a si qualquer mérito por possuí-la. Recebe como uma graça as boas comunicações que são transmitidas por seu intermédio, e, através da sua bondade, da sua benevolência e da sua modéstia, procura esforçar-se para ser digno delas. O mau médium se orgulha das suas relações com os espíritos superiores. O bom médium se humilha por não se considerar digno desse favor. Quem gostaria de comentar esse número 229? Me chamou a atenção ali o finalzinho, né, que ele fala que o primeiro se orgulha de suas relações com os espíritos superiores, o orgulhoso, né, no caso, que está equivocado, e o outro se humilha
por se considerar sempre abaixo desse favor. Então, não se sente na altura, muitas vezes, das mensagens dos espíritos superiores que ele recebe, né? Alguém tem alguma experiência prática para nos enriquecer um pouco esse estudo? Como eu havia falado, Siloni, aqui está falando dos médiuns, mas isso serve para todos os setores da vida. Como disse o Márcio antes, o orgulho está em todas as áreas, né? Em qualquer área que nós estivermos, não é só na área do espiritismo. Quando a pessoa recebe um elogio, como eu disse antes, ela tem que receber isso como um estímulo para agir melhor e como um parâmetro mínimo de atuação dali em diante. Porque o que acontece? Uma pessoa que faz o bem não necessariamente é uma pessoa boa, às vezes ela pode fazer o bem para chamar a atenção, para aparecer na mídia ou em qualquer lugar e ser elogiada. E isso quer dizer que ela é uma pessoa boa? Não, mas se ela for uma pessoa consciente, ela vai pensar, não, eu vou ter que continuar assim, mesmo por obrigação. E quando a pessoa faz um trabalho bem feito e alguém elogia, isso é mais um motivo para que a pessoa faça um trabalho melhor em qualquer área. E nós temos a felicidade de termos encontrado em Santo Ângelo, depois de algumas experiências não muito felizes, algumas pessoas que são excepcionais trabalhadores na área em que atuam. Eu não vou dizer o nome porque não tem autorização, embora seja positivo. Tem uma pessoa que faz um trabalho para nós, ele começou fazendo trabalho de pintura. Primeiro eu descobri uma pessoa, uma empresa que trabalha na área de ferragens, que faz coisa de ferragem nas casas, né? E eu percebi que eles cuidavam para não desperdiçar material e faziam um trabalho bem feito, o que é raro. Geralmente quem presta um serviço não está nem aí para o custo da obra e se vai custar mais caro ou não. Ele quer, na verdade, ganhar o seu dinheiro. E o contratante é que arca com as despesas, mas aquele grupo não. E ele me indicou, quando eu falei de pintura, uma pessoa de seu conhecimento. Digo, mas se eles fazem um bom trabalho, essa pessoa também deve fazer. E daí eu chamei essa pessoa para fazer um trabalho interno na nossa casa. E percebi que ele fazia um trabalho que nem uma pessoa que faz para si próprio faz. Eu até perguntei, fulano, como é que você faz um trabalho tão bem feito? Pois é, seu Wilson, eu faço um trabalho como se fosse para mim mesmo. Eu digo, mas tu faz melhor do que alguém que faz para si mesmo, porque todo o cuidado que ele faz. E outra coisa, essa pessoa foi a primeira que eu vi que não cobra antecipado e não quer receber antecipado. Até acho arriscado a pessoa levar um calote, mas ele diz assim que conhece as pessoas só no conversar, no ver. Talvez seja uma questão de vibração, né, que a gente se dá muito bem. E depois ele fez trabalho de pedreiro, de eletricista, hoje ele é especialista na área da eletricidade. Faz um trabalho excepcional e é uma pessoa que recebe elogio como um estímulo a continuar fazendo melhor. E assim nós devemos agir em todas as áreas do nosso proceder. E aqui está falando... Jamais deverá ele perder de vista que a simpatia que ele dispensa, no caso dos médiuns, né, os bons espíritos, estará na razão direta de seus esforços por afastar os maus. Como é que se afasta os maus espíritos? Por essa questão vibracional. Não adianta eu fazer orações verbalizadas, ou lidas, ou mesmo do meu íntimo, se eu não coloco em prática. É muito comum as pessoas, às vezes, dizendo, eu falo para os outros, mas eu não consigo fazer. Não é por aí. Nós temos que fazer esforço. Como é que se conhece o bom espírita? Pelo esforço que faz por domar as suas más inclinações. Não é por ter domado, mas pelo esforço que faz. Então quer dizer que eu não preciso superar, mas se eu estou me esforçando, eu vou superar. Posso não conseguir de imediato, ninguém dá saltos quânticos na escala evolutiva. É passo a passo, um passo a cada dia. Nós poderemos cair, mas vamos ter que levantar e vigiar os nossos atos, além da oração, como recomenda Jesus. E assim fazendo, quando nós começarmos a afastar de nós os maus pensamentos, as más práticas, nós teremos as companhias dos bons espíritos, e os maus não terão acesso. Definitivo? Não,
porque eles ficarão sondando as nossas fraquezas e estimulando. Se nós não cairmos por nós mesmos, eles podem trazer ao nosso convívio pessoas ainda frágeis e que vão nos induzir a cair junto com elas. E isso é muito comum na área sexual, por exemplo. A maioria das pessoas, ou pelo menos parte delas, em qualquer atividade religiosa, faz esforço por cuidar do seu procedimento na questão moral. Isso implica uma conduta de relacionamento sexual de acordo com a lei vigente e de acordo com a moral cristã, ou seja, monogâmica. Mas não quer dizer que ela já tenha superado as inclinações inferiores, porque o bom espírito é aquele que se esforça por domar as más inclinações. Ela pode estar utilizando, e geralmente é isso que acontece, a sua autocensura, e que ela muitas vezes é quebrada quando a pessoa faz uso, por exemplo, de alcoólicos ou de quaisquer drogas. Então ela quebra a autocensura e põe para fora o que é. E ela pode ser induzida até por pessoas que se aproximam. Isso aconteceu até com Paulo, apóstolo. Ele foi tentado, mas ele não caiu. Se vocês lerem lá Paulo e Estevão, e até em Atos dos Apóstolos deve estar isso registrado, que uma chamada pitonisa, ou uma pessoa que era médium, tentou seduzi-lo, dizendo-se apaixonada por ele, mas ele estava todo machucado, já tinha uma certa idade, não tinha atrativos físicos. Era um processo que um espírito via que estava perdendo a ascendência sobre aquela médium e também queria derrubar Paulo, se utilizou. Trouxe uma jovem para dizer que estava apaixonada por ele, para ver se ele caía na tentação. E isso acontece com quase todo mundo que se destaca no movimento espírita. Às vezes as pessoas não falam, mas se nós formos conversar, nós vamos ver que quase todos já caíram, né, nesse processo de tentativa de derrubá-los. É preciso estar vigilante. E se a pessoa conseguir superar essas armadilhas, ele vai dificultar, se não impedir o acesso aos maus espíritos, e vai ter a presença apenas dos bons. Mas daí ele não vai dar comunicação dos espíritos sofredores? Vai, mas sob assistência. Ele não vai, sob assistência, ele não vai ficar subjugado por esses espíritos. Ele vai dar passagem, terminada a passagem, ele vai tomar consciência plena do seu corpo e vai ter domínio dos seus pensamentos e atos, e vai continuar assistido. E vai receber nas comunicações de um grau mais elevado, ou seja, que auxiliam o movimento espírita, ou uma pessoa em especial, ou um grupo de pessoas, de espíritos elevados apenas. E aqui diz, o primeiro, já foi comentado, né, que é o orgulhoso, se orgulha de suas relações com os espíritos superiores. Então ele recebe um nome qualquer, Bezerra de Menezes. A pessoa se envaidece. Bezerra de Menezes está trabalhando comigo. Digamos que seja mesmo Bezerra de Menezes. Imagine a responsabilidade. Você vai conseguir manter um padrão vibracional para merecer a companhia de Bezerra de Menezes por mais tempo? Porque na falta, às vezes, de um médium mais bem preparado, o espírito pode fazer o uso de um menos preparado moralmente, mas que é um mecanismo bom de transmissão, ou seja, a faculdade é inerente ao físico, não ao moral, à moral, aliás, do médium. Existem médiuns de péssima moral e excelentes médiuns para facilidade de comunicação. Então, ele pode ser utilizado naquele momento como uma ferramenta improvisada, até que surja melhor. Ele nunca deve se envaidecer. Uma vez eu li uma fala do Chico Xavier, que ele se comparava a um animal daqueles mais inferior, porque certamente existiriam muitos alazões, o termo que ele usou seriam cavalos de raça, disponíveis, aliás, preparados para o trabalho, mas não estavam disponíveis, e ele era um instrumento disponível. A gente pode até achar assim uma falsa modéstia do Chico, mas não. É que ele se armava contra essas armadilhas do orgulho, porque a gente nunca pode se julgar o melhor, nem Chico Xavier se julgava, embora nós o julguemos assim.
Porque certamente no mundo tem pessoas com capacidades intelectuais excepcionais, mas que uso estão fazendo? Então não servem para ser veículo de comunicação. E este outro, que é o caso dos médiuns humildes, se humilha por se considerar sempre abaixo desse favor. Ele entende aquilo como um favor, não como um mérito. E é essa análise que nós precisamos fazer. Nunca se envaidecer dos favores que recebemos. Sempre lembrar, e eu friso sempre, estamos no mundo de provas e expiações. Ninguém aqui é santo. Todos nós temos o nosso quinhão de sofrimento e de expiação para passar. Isso são favores que nos possibilitam mais rapidamente avançar, se nós os soubermos utilizar adequadamente. Pessoal, esse 230 ele é bem extenso. Não sei se vai dar tempo de comentar, se a gente começar a ler, de repente a gente lê um parágrafo só, e talvez retomamos no próximo encontro, né? De novo no 230. O que vocês acham? Podemos ler esse aqui? Vou pedir para a dona Sandra, pode ser? Sim. 230. A instrução seguinte nos foi dada a esse respeito, por um espírito do qual já reportamos várias comunicações. Já dissemos, os médiuns, enquanto médium, não têm ciência secundária nas comunicações dos espíritos. Sua tarefa é a de uma máquina elétrica, que transmite os despachos telegráficos de um ponto distante a um outro ponto distante da Terra. Assim, quando queremos ditar uma comunicação, agimos sobre o médium como o empregado do telégrafo sobre seu aparelho. Quer dizer, do mesmo modo que o tac-tac do telégrafo desenha as milhares de léguas sobre uma tira de papel, os sinais reprodutores do despacho, do mesmo modo, nós comunicamos através das distâncias imensuráveis que separam o mundo visível do mundo invisível, o mundo imaterial do mundo encarnado. O que queremos ensinar por outro intermédio do aparelho medianímico, mas também do mesmo modo que as influências atmosféricas atuam e perturbam. Frequentemente, as transmissões do telégrafo elétrico, a influência moral do médium atua e perturba, algumas vezes, a transmissão dos nossos despachos de além-túmulo. Porque somos obrigados a fazê-los passar por um meio que lhes é contrário. Entretanto, o mais frequentemente, essa influência é anulada por nossa energia e nossa vontade. Nenhum ato perturbador se manifesta. Com efeito, os ditados de uma alta importância filosófica, as comunicações de uma perfeita moralidade, são transmitidas algumas vezes por médios poucos próprios a esses ensinamentos superiores. Ao passo que, por outro lado, as comunicações pouco edificantes chegam também, algumas vezes, por médiuns envergonhados que lhes terem servido de intérprete. Em tese geral, pode-se afirmar que os espíritos semelhantes chamam espíritos semelhantes, e que raramente os espíritos das Pleiades elevadas se comunicam por aparelhos maus condutores, quando têm à mão bons aparelhos medianímicos, bons médios, numa palavra. Sigo ou paro? Eu acho que paramos. Alguém quer fazer algum comentário? É bem interessante essa parte aqui sobre a influência moral que a gente influencia nas comunicações, ou a gente às vezes acaba até impedindo uma boa comunicação
devido ao nosso estado moral. E aqui ele comparou como o telégrafo, né, que às vezes as condições atmosféricas atuam a interferir a mensagem, e talvez a mensagem que devia chegar chegue errada ou nem chegue. Assim acontece conosco, né? A gente já estudou em outros pontos também. E às vezes a gente prejudica a comunicação elevada devido à nossa imperfeição moral ainda, né? A nossa imperfeição, a nossa evolução ainda imperfeita. Não é uma evolução, a nossa imperfeição. Dona Cirlane, o que a senhora tem para nos dizer sobre isso? Daí eu estava pensando aqui, até fazer uma pergunta para o Wilson, porque tem médiums que só recebem espíritos elevados, espíritos de luz mensagens. No trabalho mediúnico, esses espíritos sofredores, que a gente está mais ali para ajudar, esses médiums não recebem, eles só recebem quando é médium de luz. E, claro que eu acho que é um pouco, sei lá, eu queria que ele falasse um pouquinho nisso. Bom, aqui tem umas questões importantes para abordar. É um espírito que está se manifestando. Há pessoas que fazem uso da mediunidade para fins, às vezes, não adequados. Como nós vimos aqui, existem aqueles que têm orgulho e que podem receber um espírito mistificador, que, em vez de ser aquele que ele diz ser, que ele se pronuncia ser, é um embusteiro. Daí a importância de fazer análise das comunicações. E isso pouco é feito. O ideal seria até gravar as comunicações e passar por uma análise, sem melindres. Se o médium melindrar-se, ele pode se pavonear em outro lugar, porque é um pavão, ele quer aparecer. Porque o que ele fala não é dele, é do espírito. E se é o espírito que é enganador, não é o médico que é enganador. Se ele se ofender, é porque há suspeita. Então é melhor que nem se integre ao grupo. E isso é bem sério, e as pessoas têm medo, às vezes, de reduzir o grupo e não fazemos essas análises. E, inclusive, existem mecanismos bem complicados de fazer análise. Um médium pode trazer uma mensagem, por exemplo, em vez de trazer de um espírito superior, que é o caso que você está falando, e alguns só trazem de espíritos superiores, com objetivos que a gente não entende, mas ele pode também simular uma manifestação de um espírito inferior com fins escusos. É uma coisa que não sei se é consciente ou é animismo dele. Eu já vi isso acontecer, procurando julgar a culpa em outra pessoa de um fato acontecido. E é bem preocupante isso aí. E se a pessoa fizer uma análise aprofundada, vai ver que aquilo, de fato, é bem suspeito. Seria interessante nós conversarmos com essas pessoas para que elas fizessem uma reflexão, tanto num caso quanto no outro. Esse segundo caso que eu estou falando é menos comum. O mais comum é esse que a Cirlene mencionou, de querer se pavonear de receber comunicação só de espíritos superiores, como se ele fosse um espírito perfeito que não desse acesso aos sofredores. Não estaria aí o orgulho? Porque o objetivo maior das comunicações mediúnicas hoje nas casas espíritas é socorrer os necessitados. Obras mediúnicas existem aí que nós não vamos ler a vida inteira, se quisermos. Só as obras de Chico Xavier tomariam a vida inteira para estudar. Não basta passar os olhos e não pensar no seu conteúdo. Eu já fiz análise de obras espíritas, hoje mesmo estava olhando uma, e a médium que fez a obra dizia que era um espírito de renome no movimento espírita. Eu fiquei todo assim, preocupado como fazer essa análise. E o tema era escabroso, no sentido de complicações que trariam se nós divulgássemos essa obra, que já é divulgada. A FERGS, a nossa federação, devido à análise que eu fiz, preferiu não divulgar, porque era escandalosa, assim, um plágio, para não dizer menos, do que recentemente tinha acontecido.
E ao final eu disse que, apesar do que ali era mencionado ser plausível, se tratava de, eu sempre me foge o termo do tipo de obra essa, é como se fosse uma novela, como é que chama isso? Um romance. E um romance é ficção, não é real. E aí um espírito vem e faz um romance, um espírito de renome. E para reforçar o seu romance, menciona a reunião no plano espiritual Chico Xavier, Bezerra de Menezes e Eurípides Barçanufo. E as pessoas leem isso e acreditam. É um romance, mas o romance é ficção, gente. Acontece essas reuniões, mas não vamos colocar isso num romance para dar validade à obra. Era um espírito como eu disse, de renome no movimento, que se manifestava. Não vou nem dizer o nome, porque isso tem implicações até legais, né? Se for o conhecimento da pessoa que fez a obra. Nós não procuramos esconder, nós fazemos a nossa análise e pedimos que a federação leve ao conhecimento, até se possível, dos autores das obras, dos médiuns, né? Houve um caso que eu fiz uma análise de uma obra também, que a FEB já tinha divulgado, eu até recomendei o uso, mas com a ressalva de uma citação da pessoa que fez um trabalho. Não era mediúnico, mas era um trabalho de pesquisa excepcional no ponto de vista histórico. E acredito até que a FERGS vai usar, mas ela ficou de repassar para a FEB essa ressalva, que seria interessante utilizar nas próximas edições, retirar apenas uma palavrinha do texto, se não uma frase inteira. Não perderia nada em conteúdo. Então, nós temos que ser criteriosos nessas análises. Um médium lá é excepcional, só recebe espíritos puros. Será? Um médium como Chico Xavier não recebeu nunca espíritos sofredores para dar comunicação? Divaldo Pereira Franco não recebe espíritos sofredores nas sessões mediúnicas? Claro que eles publicam obras de cunho elevado para nos orientar, nos favorecer o melhor desenvolvimento das nossas virtudes na vida, baseado nas experiências narradas nas obras. Mas nas sessões mediúnicas, Divaldo relata que ele recebe espíritos sofredores. E ele critica certos tipos de manifestações que são verdadeiros animismos. É consciente o médium fazer isso? Se for, já não é nem animismo, daí já é mistificação. É uma coisa bastante deletéria e perigosa mesmo. Porque existem artimanhas que as pessoas até buscam prejudicar a imagem de pessoas dentro do movimento, utilizando-se de pseudas comunicações mediúnicas. Então, aí vai da análise de cada um do conteúdo do texto, e é sempre fundamentado no que nós conhecemos na doutrina espírita. Nós vamos ver mais adiante, acho que nesse texto mesmo aqui, nesse 230, uma orientação de Santo Agostinho, ao final, já estou antecipando. Aliás, de Erasto, não é Santo Agostinho? Erasto. Nós vamos ver, não vamos antecipar, né? Mas vamos deixar para o próximo encontro. Já deu o nosso horário, né, pessoal? Aí vamos encerrar e de repente a gente pode retomar semana que vem, ou continuamos daqui, né, desse parágrafo que terminamos. Respondido, Sirlene. Eu não estou enxergando bem a Sirlene aqui. Sirlene, né? O nome Sirlene. Não, respondido. Aham. Gostaria de pedir para ti, Sirlene, fazer o encerramento, pode ser? Fazer a oração final? Então, vamos agradecer por mais esse momento de estudo, de aprendizado, pedindo a espiritualidade maior a nossos mentores espirituais, aos mentores encarregados pelos nossos estudos, que nos ampare, que nos dê, que visite todos os lares, que nos dê muita saúde, muita paz, que nosso dia seja hoje um dia de muita paz, muita energia positiva, e vamos agradecer também tudo aquilo que nós temos recebidos, e pedindo sempre essa proteção, sempre nós tivemos, e essa fé que sempre nós carregamos dentro de nós, também essa humildade, e sempre agradecendo por esses momentos que nós podemos ter de aprendizado. Então, nós agradecemos e damos por encerrado os nossos estudos do domingo de hoje. Que assim seja. Que assim seja.
bom domingo. Tá, gente. Bom domingo a todos. Bom, Tchau. Bom ver vocês. Obrigada.